No universo, nós vimos ao longo destas horas que passámos juntos, e que para mim foram muito agradáveis, conhecer-vos a todos, há algo que resulta de tudo o que vos fui dizendo, do que fomos falando. É que, seja o que for que aconteça no universo, quer perdurar no espaço e no tempo. E por isso a equação mais geral que existe no universo é a variação de segunda ordem em relação ao espaço é proporcional a 1 sobre a velocidade ao quadrado da propagação desta quantidade U vezes a variação, a segunda variação em ordem ao tempo. Isto é a equação das ondas. É válido quando eu bato palmas, é válida quando eu acendo um fósforo, é válida quando eu tenho uma conversa, é válido para cada um de nós, porque mesmo nós queremos que a nossa espécie vá fazendo esta equação. Quando se ouve falar de globalização, é normalmente uma globalização no espaço. A gente já viu aqui a história dos designers e a sua influência nas estradas, para juntar gente, para juntar cada vez mais. Mas uma globalização não é só no espaço. O que é talvez mais importante é uma globalização no tempo. Por exemplo, Portugal tem 1000 anos. Já é um bocado de tempo. Portanto, quando vocês julgarem uma coisa, julguem se tem globalização no espaço, é fácil. Ter globalização no tempo não é assim tanto. Porque quando olham para uma coisa, como por exemplo as pirâmides, já lá vão em 8000 anos. E é das coisas mais antigas que nós temos. Uma das coisas que vocês designers têm que saber é o que vão fazer é perecível. Tudo o que nós fazemos é perecível. Mas vale a pena fazer de cada vez para seduzir outros, que é para manter esta coisa da globalização no tempo. Fazendo o quê? A técnica é a sedução, é fazer com que cada geração aprenda e vá fazendo à sua maneira, porque não há nenhuma geração sabe o que é que outra geração anterior vai fazer. É impossível. É impossível. Vocês não vão saber o que é que os vossos netos vão fazer, assim como eu não sei o que é que vocês vão fazer. Agora, há uns quantos princípios que são verdade, são os que vimos aqui em Ciência para o Design. E este é talvez o mais importante, é como é que, sabendo que tudo se perpetua, ou tudo se tenta perpetuar no espaço e no tempo, a propagação no espaço nós sabemos, mas sabemos poucos mecanismos. Sabemos que as sementes das árvores são um mecanismo de propagar as plantas. Mas os animais já é complexo. Nós, de facto, não sabemos como é que as coisas se globalizam. Os mecanismos. Mas globalizar no tempo é uma coisa que nós queremos. E para isso é preciso deixar obra, é preciso fazer uma escola, que é o tal conjunto de pessoas que adotam o mesmo sistema de crenças, e seduzi-las. Hoje, como vocês vivem em simbiose com seres de silício, esta equação também se lhe aplica, porque esta é a equação mais universal que existe. É independente até de como é que é a descrição do universo, se é por um contínuo, se é atómica, se é aos bocadinhos, se é discreta, é independente. Isto aplica-se sempre. E quando se pensa no tempo, nós hoje vamos fazer um exercício. O Santo Agostinho inventou as 5 idades do homem. Depois o Shakespeare inventou as 7 idades do homem. Que é a criança,
jovem, apaixonado, um ser com muito juízo, depois um avô, depois terceira idade e depois naquela sequência que é aprender a ser e ser, é a última lição que eu espero que eu só tenha daqui a muitos anos e vocês a muitíssimos mais, que é aprender a morrer. Esta é a última. Mas mesmo assim a gente depois propaga-se por causa dos átomos que andam por aí e o que a gente ficou cá antes. Com os cheios de silício vocês vão ter imagem. E há uma coisa que fascina. Por exemplo, ali aquele vosso colega que deveria talvez estar a tomar um bocadinho mais de atenção, está a olhar muito atento porque ele tem uma imagem na frente. E via aos olhos entram 400 megabits por segundo. E nós somos capazes de levar outros a fazer, às vezes coisas que não querem, via visão. Por exemplo, uma pessoa quando está a ver passar o trânsito na net, porque a gente não anda na net. Para andar na net é preciso saber programar. Mas quando a gente anda a fazer surf na net e salta de uma coisa para outra, se a gente ficar 6 segundos numa página, a gente volta lá. Se ficar 4, não se esquece dela. Menos, a gente nunca mais se lembra. E há truques, e vocês fizeram até umas experiências, foi ver para onde é que a gente olhava. Há regras para fazer design de objetos que são atraentes, ou seja, sedutores. E podem seduzir até pessoas para fazer coisas boas, para fazer coisas más. A gente pode, naqueles dois limites que são a fraternidade e o fratricídio, nós podemos seduzir gente para ser terrorista e seduzir gente para ser altruísta. Os designers têm nisso uma função decisiva, porque vão ganhando a arte de fazer isso. Mas e no tempo? No tempo são as grandes escolas que ficaram, são as grandes construções que ficaram. Há um grande debate em arte se o que é mais arte é a escultura, se a pintura. Aliás, era um debate entre dois tipos que mais ou menos, como tinham um grande gênio, mais ou menos odiavam-se, que era o Leonardo da Vinci e o Miguel Ângelo. O Miguel Ângelo era mais para fazer escultura. E ele dizia, essa coisa da pintura, vem o fogo e destrói esta coisa toda. A escultura não, a escultura fica ali. E, de facto, eu tenho uma grande admiração pelos pintores. Sem dúvida, tenho uma grande admiração pelos designers que vocês irão ser. Mas o parceiro que é capaz de pegar num martelo e num escopro e tem uma pedra tosca à frente e é capaz de arrancar a pedra certa no sítio certo para depois fazer o objeto que ele quer, tem que ter um talento especial. Claro que não há talento que não se ganhe, que não se cultive e que não se treine com estudo e prática. E por isso nós vamos ver, em vez de ver as 7 idades do homem, nós vamos ver por décadas o que é que a gente faz. O que é que faz cada 10 anos? O que é que faz cada 100 anos? 1000 anos? O que é que a gente faz cada 10.000 anos? 100.000 anos e 1 milhão de anos. O que é que a gente faz em 10 anos? Em 10 anos? Em 10 anos, olha, aprende-se, fazem um curso. Em 10 anos, uma família. Em 10 anos, começa-se um projeto. Mas é só é isto. Em 10 anos não se consegue fazer mais. Mas já é enorme. Desde que aprenderam a escrever até hoje, vejam bem a trajetória destes últimos 10 anos, as coisas imensas que sabem comparativamente. Depois lá terão família e lá farão o início dos vossos projetos. E
Pois cada 100 anos. Bem, cada 100 anos, se eu vos perguntar o que é que aconteceu na política, nas instituições e na sociedade há 100 anos, muitos terão hesitações em me dizer. Eu tenho. O que é que aconteceu há 100 anos? Não é? Há 100 anos estava-se... O que é que a gente estava cá a fazer? Implantar a República. Mas as instituições precisam de 100 anos para existir. Antes de ter 100 anos, não existe nada. O vinho do Porto é conhecido no mundo inteiro porque tem... vai a caminho de 400 anos. A Coca-Cola, caminho dos 200. A Mitsubishi, a Sony, a IBM, começam a caminho dos 100 e muitos anos. E isto é que faz com que os nomes sejam nomes comuns para toda a gente, que é esta propagação no tempo. De modo que quando fizerem uma instituição vossa, não lhe mudem nome, mudem-lhe os conteúdos, mas não mudem nome, porque o design do nome leva 100 anos, pelo menos, a estabelecer. E 100 anos, tanto tempo, são 4 gerações. Mas se a gente, dos 100 anos, passar para 1000, há 1000 anos, o que é que a gente andava a fazer? Mesmo há 500. Bem, há 500 os portugueses, nós andávamos a globalizar o planeta. Andávamos a globalizar o planeta. Mas como é que eram as instituições? Como é que era a política? Já começa tudo a ficar muito nebuloso, com 1000 anos. Mas há 1000 anos fizemos grandes descobertas. Se o desenho é uma grande descoberta, há 1000 anos descobrimos fazer a música do português, escrever português. Há 1000 anos inventou-se português. Antes de há 1000 anos não se falava português. Não se falava. Em 1000 anos inventou-se português. E está a durar. E por causa das estradas do mar também se propagou no planeta. 1000 anos deu para isto. Deu para irmos pelo planeta fora, deu para nos juntarmos e deu para começarmos o início da viagem para fora do planeta. Foi 1000 anos. Agora, 10.000 anos. Quem é que se lembra como é que era isto? Como é que éramos nós há 10.000 anos? 10.000 anos já é tudo completamente nebuloso. Há 10.000 anos andavam uns parceiros lá em Foz de Coa a fazer aquelas gravuras para dizer eu estive aqui. Eu não sei quê. Fizeram mais, meteram a mão dentro de tinta e marcaram isto, que é o sinal dos humanos, que é um polegar que se põe à frente de cada um dos dedos. Portanto, é capaz de aprender uma ferramenta de apreensão. Então estampavam as mãos de tinta, foi o primeiro grande design, para dizer o quê? Eu, humano, estive aqui. Mas começavam a saber expressar-se, a ter a tal externografia que era o desenho. E quando desenhavam os bisontes ou os veados, era para ter poder sobre o animal, porque quando o desenhavam era como ter uma parte da alma dele. Bem, e 100.000 anos? Assim, 1000 anos, a gente diz que então fica completamente fluido. Mas nós em 100.000 anos, vamos colonizar o sistema solar. Mesmo em 10.000. Só num planeta não há futuro para um predador como nós. Vamos colonizar o sistema solar, mas há 100.000 anos estávamos a começar a aprender a ser humanos. Foi quando aparece e se estabelece o Homo sapiens sapiens. Porque o Homo já tinha aparecido muito antes. Mas sapiens sapiens, e também o de Neandertal,
começam a aparecer por essa altura. E 100 mil anos é o nosso design como seres humanos. Aprendemos a venerar os mortos, aprendemos que morríamos, aprendemos a planear. Fomos o primeiro animal que vivia estes dois lados da equação. Alimentava-se de espaço e alimentava-se de tempo. Vocês vão ser designers do espaço e do tempo e dos dois juntos. Claro que com os seres de silício as coisas tornam-se muito mais efêmeras, porque o que desenham sobre os seres do silício e com a conivência e a colaboração deles parece mais efêmero. Mas pode não ser, pode ser que fique aí numa memória para muito tempo. Claro que se for um objeto é capaz de se propagar mais no tempo. Mas verdadeiramente o que se propagou de há 100 mil anos para hoje foi a ideia de ser humano. O grande design foi o design de ser humano. Quando é que começou? Em espécies semelhantes à nossa, há 1 milhão de anos. Há 1 milhão de anos não sabemos nada como é que era a política, como eram as instituições, não sabemos nada. Como é que era a ciência e a tecnologia. Mas foram feitas 3 descobertas essenciais para resolver esta equação. A primeira foi o reconhecimento de que éramos finitos no tempo, mas, ao mesmo tempo que éramos finitos no tempo, tínhamos descoberto, inventado os avós. Foi há 1 milhão de anos. A nossa biologia inventou avós a quem pode entregar os netos. Isto é um design que só nós, humanos, temos. Ninguém mais tem. E isto permite que nós vamos fazer mesmo a colonização da galáxia. Porque, como já vos disse, aqui neste planeta estamos a andar a 11.600 km por segundo. O Homo já anda cá, já fez uma viagem de 14.500 anos-luz, com a técnica de avós até aos netos, avós até aos netos, avós até aos netos. Um tipo de 70 anos anda 4 anos-luz, portanto, chega à estrela mais próxima, conta ao neto de onde veio, o neto contra o neto já estão a falar, estamos a falar 8, 10 anos-luz. E inventámos a forma de comunicar única entre nós, que é a voz. Porque como tínhamos que refrigerar este cérebro, tivemos que pôr tubos aqui pelo pescoço acima com grande capacidade, com grande débito. Artérias e veias muito largas. E tivemos que esticar o pescoço e isto ficou um instrumento musical. E nós então começámos a fazer a música da voz. E com a música da voz estão a ver que a gente deixa gravações no tempo para se propagarem no espaço. Há uma coisa que nós hoje fazemos, porque fazemos em simbiose com os seres de silício, que é fazer quantidades brutais de informação. Brutais de informação. Nunca houve tanto design de tanta coisa. Mas também é fugaz, muitas vezes. Mas esta multiplicidade tornou-se possível porque nós temos suportes que fomos descobrindo desde essa altura com a estenografia da voz e a estenografia da aritmética. E que foi uma das nossas trajetórias que os designers fizeram. A princípio nós no fogo, que foi a descoberta dessa altura, nós éramos capazes de fazer, não chegar a 1000 graus. Então éramos capazes de cozer cerâmica. E foi a idade da cerâmica. Depois conseguimos um bocado mais de temperatura na fornalha e foi a idade do cobre. Era possível liquefazer pirite e depois moldar cobre. E foi a idade do cobre. Depois mais temperatura na fornalha
e numa mistura de elementos fizemos o bronze, e foi a idade do bronze. E depois, um bocado bastante mais quente na fornalha, 1500 graus, 1400 graus, e foi a idade do ferro. Porque sem essa temperatura no fogo, não tinham a capacidade de fazer a liquefação dos minérios de ferro. Hoje, somos capazes de fazer fornalhas à volta de 2000 graus centígrados. E somos capazes de derreter a sílica da areia da praia. E por isso vivemos na idade do silício. A nossa maneira de fazer a resolução desta equação foi também a maneira de conquistar o Sol. O Sol lá dentro tem qualquer coisa como 5 milhões de graus centígrados e dá a energia à vida para o sistema solar todo. A energia da vida. Mas nós somos capazes de fazer o fogo que fazemos. Hoje estamos a 2000 graus, fazemos cheios de silício, que são os nossos parceiros. Mas isto começou com a descoberta do fogo, há 2 milhões de anos. E esta é a história do design. Claro que antes tinham sabido fazer na Idade da Pedra, trabalhar madeira, trabalhar pedra, mas não tinham um instrumento fora de que não fosse transformar a energia química em energia mecânica no fio de algo que repercutia. Primeiro era de quartzo e depois é a maneira de nós trabalharmos os materiais. É sempre transformar energia química em energia que vai cortar. Porque é posta num gume. E o gume é tanto gume, o bisturi do cirurgião, como é um laser. E ambos, por acaso, são transformações diferentes de energia. Mas estas são as ferramentas que vocês têm para resolver sempre esta equação. Claro que há outra mais importante, que é a equação da globalização da espécie. E isso será feito para a vossa geração. Para a espécie continuar. Esta é uma equação que eu, em tempos, me pediram para fazer um filme. Já lá vão uns tempos. De facto, 30 e poucos anos. Eu fiz este filme, fiz isto para a televisão e ganhei uns prémios internacionais, de modo que eu resolvi acabar o curso de Ciência para Design com este filme. Com a vossa paciência, vão ouvir esse filme e do fundo do meu coração desejo a todos o maior dos sucessos e que sejam uns grandes designers, de tal maneira que daqui a 1 milhão de anos ainda alguém se lembre que vocês fizeram uma coisa como uma pirâmide qualquer, coisa que tenha resistido ao tempo. E então eu pedi ao professor para passar o filme. De mim à estrela um passo me separa, lumes da mesma luz, dispersos na casual do nascimento. Entre a noite que foi e há de ser, nasceu neste planeta a glória etérea do pensamento. As forças da explosão na origem do universo geraram partículas com massas e cargas elétricas aglomeradas nesta Terra criadora, em moléculas que se podem replicar e pertencem à vida. Vida de movimento, de fluxo, de ser simultâneo a andar por fora do pensamento, que se retrata nestas pinturas rupestres. E se exprime na bidimensionalidade dos belos mosaicos de Conímbriga. Beleza que fez criar Urânia, a musa da astronomia que comandou galáxias. E no brilho resplandecente das pedras talhadas,
na sabedoria de Minerva e na descoberta do fio de prumo. Para que se pudesse construir o Mosteiro dos Jerónimos, expressão de glória e da história das descobertas. Glória e história que é preciso fixar sobre outros suportes para além da pedra. A partir da imagem, os computadores vão produzir o mapa, a carta fiel, pedra a pedra, contorno a contorno, para reproduzir o monumento sem a erosão dos elementos, as depredações do homem, o decorrer do tempo. A pedra, em imagem, é transformada em informação. É digitalizada. Então, o detalhe da aresta, o burilado das faces e a graça dos corochéus são obtidos por operações de análise sobre a imagem para que fique na linha branca em fundo escuro o perfil da essência, a marca do gênio, o padrão último que nasceu no pensamento do arquiteto. Na Sé da Guarda, a fotogrametria foi utilizada quando já havia ameaça de ruína e antes do restauro. O banco de imagens contém também a Igreja da Boa Memória, o que facilitou a reconstrução da cúpula quando esta foi atingida por um raio. Altar da Igreja de São Francisco no Porto, hino à glória de Deus e engenho dos homens que o souberam esculpir em todo o seu esplendor no século XVIII. Também ele se integra no suporte eletrónico do banco de imagens. E a Torre de Belém, torre de boas-vindas e largadas, desenhada na cartografia rigorosa das suas pedras, das suas guaritas e das suas janelas. Torre de Belém, memória do povo que abre as sacadas que dão para o infinito, para a descoberta do espaço e do tempo, sabendo que a sua viagem está posta em esperança e não em tempo nem lugar seguro. E o esplendor dos mapas que traçou, caminhos abstratos para a imaginação concreta, letras e riscos irregulares que se abrem para a maravilha. De maravilha são hoje as imagens de satélite somadas em computador ao modelo digital do terreno, como voos sobre vales. Este é o do Voga, mostrando a IP5, a divisão da propriedade e das culturas, ferramentas necessárias ao planeamento e ordenamento do território. São as cartas de temperaturas do mar e do solo. É a informação sobre recursos naturais e a atividade em Portugal. E com o satélite, tal como com as caravelas, poderemos ir mais além. E neste novo quadro que aqui traço, tempo é tempo imaginado em que se imagina espaço. Navio na luz difratada de um holograma. A luz, fio da memória do universo, é a ligação entre o espaço e o tempo. Até o metro corresponde hoje à distância percorrida pela luz num certo intervalo de tempo. E medimos o universo em anos-luz. Este holograma de relógio simboliza esta ligação. Mas nada melhor que o pêndulo para mostrar que o tempo e o espaço caminham. Este relógio que marcou a hora oficial a Portugal mediu o tempo termodinâmico, o que nos envelhece, que nos faz pôr datas nos objetos e em nós próprios, datas até nestas moedas com a esfinge de Pedro Nunes, pioneiro do espaço e do tempo cosmológicos. O tempo termodinâmico irreversível, estas ânforas, este mosaico, esta estátua, todos estes objetos tiveram a sua época, têm uma data, relógios intrínsecos de tudo e todos.
As medidas da radioatividade do carbono 14, existente em todos os seres vivos, definem cronologias de civilizações e permitem conhecer melhor os fluxos da vida humana. É a datação pelo radiocarbono. As aplicações de radiações, no entanto, não se reduzem à datação. São também utilizadas no conhecimento da composição química e estrutural de objetos arqueológicos, como metais e cerâmicas, moedas e ânforas. Fazendo uso de técnicas nucleares e atómicas, é possível saber a origem e a evolução da metalurgia e a proveniência de objetos. Estudos importantes para a história das trocas comerciais e das relações culturais. Na base da história estão assim os materiais agora identificados por estas técnicas, como é o caso desta ponta de lança do Calcolítico. Madeira que acendeu fornos da idade da cerâmica. Mais energia na fornalha é a idade do bronze. Temperatura mais elevada na forja e está a humanidade na idade do ferro. Foi na fogueira da terra quente, possuída de febre em gestação, que se criou o quartzo. A mecânica quântica lança-o para as esculturas da microeletrónica e dos lasers. E os novos materiais na idade do silício, a óptica, a microeletrónica, passaram a tratar a informação antes suportadas por formas como a deste teto do Mosteiro dos Jerónimos, num conjunto de estados quânticos na memória de um qualquer computador. A partir dela, é possível fazer outras concepções, como aconteceu no Louvre, com a implantação da nova pirâmide e também com este brilhante. O laser, energia e informação, corta o diamante, comandado pelo olhar que serve à ação. Porque ver culmina na ordem luminosa, por onde as mãos se fazem inteligência, que desliza e sublima, na dispersão fiérica do brilhante, como também na forma de um astrolábio, se contam a informação da localização exata do universo. Como o laser no braço deste robô, a produzir o símbolo de um continente, forma, essência e padrão do saber do artífice, embutidos no tampo desta mesa do século XVIII. Toda a forma é informação. Esta máscara simboliza drama, mas para transportar informação ao longo de grandes distâncias e tempos, são também as moléculas como o DNA, dominadas pelas leis da forma. Nasce a genética. Daí que a concisa atenção, dada às formas e às maneiras dos objetos, tem abrigo seguro. Seus fundamentos são todo o mundo. Seu amor é o plácido universo, sua riqueza a vida. Jogo de vida e de padrões que podemos simular em computadores. Simular pela forma e pela cor a trajetória no espaço das velocidades. Eis milhares de moléculas movendo-se, como fluido quântico em recipiente complexo. Este circuito eletrónico é capaz de gerar formas, a partir de formas, a partir de uma informação semente, como se fosse uma sonda que dentro de nós penetrasse com maior poder de observação. Um estreito anel nos limita a vida e gerações inúmeras se alinham constantes na cadeia infinda do seu existir. Mas para ampliar sempre a informação, o homem é a cultura que transmite através de gerações, para que ame infinitamente o finito, para que deseje impossivelmente o possível, para que queira tudo ou um pouco mais se puder ser ou até se não puder ser.